pessoal, nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre 10 livros brasileiros que foram parar nas telinhas do cinema. E às vezes a gente não sabe que esses filmes foram versões, então vim trazer essas curiosidades pra vocês, vim fazer alguns comentários, espero que vocês gostem. O primeiro que vem na lista é A Hora da Estrela. Esse foi baseado na obra de Clarice Lispector. Conta no elenco com Marcélia Cartacho, José Dumont, Fernanda Montenegro e muito mais. Na história, mostra o mundo de Macbea, que é uma nordestina que vive no Rio de Janeiro. Ela trabalha como datilógrafa e gosta de ouvir rádio, comer cachorro quente e não possui ambições na vida. Então, baseado nesse conto, nessa história de Clarice, eles fizeram essa produção de 1985 com a direção de Suzana Amaral. Então eu pesquisei, eu comecei a pesquisar aqui também para assistir e depois comentar com vocês sobre essas obras, sobre essas inspirações. E eu acho bem interessante poder conhecer a versão para o cinema. A outra versão que também é bem marcante, que é de Jorge Amado, é Capitães de Areia. Existe um livro e esse livro ele inspirou o filme, que vai contar a história de garotos que vivem em Salvador nos anos de 30, e esse filme é de 2011, então vai contar esse período, essas situações que eles vivem ali na cidade, os conflitos, os problemas, as aventuras também, e é bem interessante. Um outro que vale a pena também conferir é Meu Pé de Laranja Lima, inspirou novela, inspirou filme. Essa versão aqui que eu separei, ela é de 2012, com a direção de Marcos Bernstein e conta no elenco com João Guilherme Ávila, José de Abreu e Caco Ciocli. Na obra, a gente vai conhecer a história do menino Zezé, que pertencia a uma família muito pobre e numerosa. Então, as aventuras que ele vai passar, os conflitos, as situações. E depois eu vou trazer aqui também a resenha do livro, falando um pouco de algumas curiosidades sobre Meu Pé de Laranja Lima. O Meu Pé de Laranja Lima foi escrito por José Mauro de Vasconcelos. E um outro livro que também foi parar na telinha foi Macunaíma. Esse foi escrito por Mário de Andrade. E eu descobri que essa é uma versão que chegou nas telinhas em 1969 e foi interpretado por Grande Otelo. Na história, o personagem principal é Macunaíma e vive um anti-herói que representa o próprio povo brasileiro. Então, é um filme mais antigo e que vale a pena também a gente conferir. Um outro que indico para vocês é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Foi escrito por Machado de Assis, a gente vai falar sobre ele em breve, aqui no canal. E já existe essa versão para o cinema de 2011, com a direção e roteiro de André Closel. Na obra, depois de morto, o personagem Brás Cubas decide narrar a própria história e revisitar fatos da própria vida ao longo do que ele viveu, e a gente vai conhecendo aqui. Conta no elenco com os atores Reginaldo Farias e Sônia Braga. O próximo filme que indico é O Quatrilho. Esse foi escrito o livro foi escrito por José Clemente Pozenato. O Quatrilho ele foi lançado em 1995, o filme, e dirigido por Fábio Barreto. É baseado no livro homônimo de contar uma história de imigrantes italianos no Brasil. Conta no elenco com Glória Pires e Patrícia Pilar. Um outro filme é O Guarani, e esse filme ele foi baseado no livro de José de Alencar, que vai contar a história de Ceci e Peri. Esse filme que eu encontrei, ele é de 1996 e conta no elenco com os atores Márcio Garcia e Tatiana Issa. O próximo filme que vale a pena conferir é O Pagador de Promessas. Esse foi inspirado no livro de Dias Gomes e foi escrito ainda na década de 60. O Pagador de Promessas eu vi algumas versões para o cinema, um que eu separei aqui foi de 1998, que conta no elenco com o ator José Maia. O próximo que também indico é O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Nessa versão é de 1999. Vai contar a história de João Grilo e Chicó, vividos pelos atores Matheus Nastegaia e Celton Mello. E são dois nordestinos pobres que vão viver várias situações
ao longo da história, bem hilárias, bem engraçadas, e que realmente, assim, vale a pena conferir esse filme. O próximo que indico é o 15 de Raquel de Queiroz. Esse é uma versão de 2004 e que conta no elenco com os atores Juan Alba e Karina Barum. Na história a gente vai conhecer alguns conflitos, né, no período de local da Grande Seca de 1915 e que o livro ele foi publicado ainda em 1930. Então foi o primeiro romance da escritora Raquel de Queiroz. E em breve a gente vai também falar um pouco mais sobre o livro, o filme e tudo representando aqui essa história. E por fim, Vidas Secas de Graciliano Ramos. Ele foi lançado em 1963 ainda e conta no elenco com Átila Iorio como Fabiano, Genivaldo Lima e Gilvan Lima, que foi baseado na história, né, e conta sobre a vida do sertão e a tentativa de fugir da seca, os conflitos, as situações que acontecem nessa região. É uma obra bem interessante e que a gente também vai ver aqui a resenha dela em breve. E espero que vocês tenham gostado, né, dessa lista, que vocês comentem aí quais vocês já conhecem, quais vocês gostariam logo de ver aqui no canal, nos próximos vídeos. E a gente vai em breve trazer várias outras novidades como essa. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!